Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, nosso 27º encontro. Vamos trabalhar Mateus capítulo 9, do versículo de 1 a 13. O poder de perdoar, depois justiça e misericórdia. Ouçamos então a leitura. Mateus capítulo 9, do versículo de 1 a 13. Jesus subiu numa barca, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Nisso, levaram a ele um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Então, alguns doutores da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que é que vocês pensam coisas más? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e louvou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Jesus é misericórdia. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Estando Jesus à mesa em casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores foram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Porque eu não vim para chamar justos, e sim chamar pecadores. Este é o texto que nós vamos hoje refletir. Capítulo 9, versículo 1. Jesus subiu numa barca, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Jesus retorna a Cafarnaum. Essa cidade se torna uma forma de referência para Jesus. Depois de deixar Nazaré, iniciar sua missão de anunciar a boa nova do reino dos céus. Versículo 2. Nisso levaram a ele um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Marcos, evangelista, acrescenta que foram 4 homens que carregaram o paralítico junto a Jesus. Marcos capítulo 2, versículo 3. Ao levar o paralítico para junto de Jesus, já denota fé. Agora Jesus acrescenta uma realidade nova: teus pecados estão perdoados. A doença do pecado é grave, pois não existe médico que possa curá-la. É Deus que perdoa, é um dom divino. Jesus age aqui e se revela Deus que perdoa. Jesus vê a fé dos amigos do paralítico, se comove com ele
e com a fé, e se dirige ao paralítico dando-o o perdão dos pecados, restaurando toda a sua vida. A doença do pecado estraga o ser humano por dentro, na sua mais profunda realidade e identidade. Versículo 3. Então alguns doutores da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Os doutores da lei não pensam errado. O que Jesus diz é uma blasfêmia contra Deus, segundo a lei. Só Deus pode perdoar pecados. Só Deus pode restaurar o ser humano na sua integridade. Só Deus é competente em perdoar pecados. Os doutores da lei veem Jesus na sua humanidade, mas não são capazes de perceber que por detrás desta humanidade está a divindade. Jesus não é só um ser humano, ele é Deus na pessoa do Filho. A que age em Jesus vai agir sempre a realidade do divino. Versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que é que vocês pensam coisas más? Jesus, na sua percepção divina, conhece os pensamentos humanos e sua mesquinhez. Aqui a resistência e renúncia de compreender quem é Jesus na verdade leva os fariseus a serem críticos ferrenhos de Jesus. Versículo 5. O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Perdoar pecados é mais difícil que curar uma enfermidade. Aquele que pode agir naquilo que é mais difícil poderá agir também naquilo que é mais fácil, isto é, curar. Eles podiam ver que Jesus podia curar enfermidades, mais difícil. Mas não é isto um sinal de que ele também é capaz de perdoar pecados, o mais difícil. Tirando a doença interior, Jesus aqui age com sua divindade. Versículo 6. Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, então disse ao paralítico: levante-se, pegue a tua cama e vá para a sua casa. Novamente Jesus age com seu poder divino. Ele se apresenta como Filho do Homem. O seu poder se manifesta em sua doutrina. Este poder do Filho do Homem tem também o poder de perdoar pecados. Na terra significa aqui, agora, no tempo presente, que é o tempo messiânico, da manifestação de Deus na história através do seu Filho. Assim, o que é perdoado na terra é também perdoado no céu. Este poder divino mais tarde será entregue aos discípulos, quando Jesus dará a eles o Espírito Santo para acompanhá-los na missão, isto é, na história. João capítulo 20, versículo 22 a 23. Um dom divino, um poder divino que vem conferido aos discípulos. Como vemos também na missão dada a Pedro, Mateus capítulo 16, versículo 19, o que você ligar na terra será ligado no céu, e depois aos demais apóstolos, juntamente com Pedro, capítulo 18, versículo 18 do Evangelho de Mateus. Os pecados. Então, nesse momento, Jesus então diz o que ele diz primeiro a Pedro, depois diz aos discípulos. Essa mesma realidade que vocês ligarem na terra, será desligado no céu. Versículo 7. O paralítico então se levantou e foi para sua casa. A resposta efeito foi imediata. A palavra divina é eficaz, realiza o que diz. Jesus é a palavra feito carne, palavra restauradora. João capítulo 1, versículo 14. A cura revela a autoridade de Jesus em perdoar.
Versículo 8. Vendo isso, a multidão ficou com medo e louvou a Deus por ter dado tal poder aos homens. O medo aqui é um temor divino, um assombro. O louvor da multidão é ambíguo. O poder dado aos homens. Também a multidão não percebe que é Jesus, na verdade. Ele é Deus feito homem e age aqui com o poder divino, que é de sua natureza divina. O homem integral é reintegrado. O seu ser exterior e interior. Este poder dado por Jesus, ele conferirá mais tarde aos discípulos. O poder de perdoar, poder de cura, sinal da presença do reino dos céus nos tempos messiânicos. A vocação de Levi. Versículo 9. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. O perdão dado ao paralítico, o perdão dado a Mateus e aos publicanos e pecadores, resgatando a todos que precisam de médico, pois foi para isso que Jesus veio. Mateus, chamado no Evangelho de Marcos e Lucas de Levi, é um cobrador de impostos. Como Pedro, André, Tiago e João, ele imediatamente responde ao chamado de Jesus. Pedro, André, Tiago e João deixam as redes. Mateus deixa a coletoria dos impostos, o telônio, e se põe a seguir Jesus. Mateus fazia parte dos publicanos, um grupo odiado pelo povo. Eles eram considerados pessoas impuras por se ocuparem do dinheiro. Eram considerados usurários e impostores. A um homem dessa estirpe de Mateus não se devia nem mesmo estender a mão. E Jesus o chamou. Ao ouvir o chamado, imediatamente seguiu Jesus. Não coloque impedimentos, não lhe pede nada, como vimos em Mateus capítulo 8, versículo 18 a 22. Versículo 10. Estando Jesus à mesa em casa de Mateus, muitos colaboradores de impostos e pecadores foram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Mateus aqui convida Jesus e seus discípulos para almoçarem com ele. Também se aproximaram muitos cobradores de impostos e pecadores. Jesus está rodeado de pessoas impuras e mulheres pecadoras. Ele não se envergonha de tê-los em companhia. O fato de se unir a impuros, a pessoa se tornava impura. Um judeu observante jamais entraria em casa de alguém impuro, para não se tornar impuro em termos da lei. Partilhar a mesa é fazer comunhão com os que se sentam à mesa. Versículo 11. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores? Os fariseus não vão questionar Jesus diretamente, mas diabolicamente questionam a Jesus, colocando em dúvida a ação de Jesus, como a de um mestre observante, perguntando então aos discípulos. Eles, ao questionar os discípulos, querem minar entre os discípulos a autoridade e o comportamento de Jesus. A cena para os fariseus observantes era escandalosa e repugnante. Essa atitude não era da vontade de Deus, pois feria diretamente a lei. Versículo 12. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Jesus toma as rédeas da situação. Ele ouviu a provocação
e a maldade dos fariseus ao questionar os discípulos sobre o comportamento de Jesus. Jesus usa um provérbio: quem tem saúde não precisa de médico, só os enfermos. Jesus aqui deixa claro a sua missão dada pelo Pai no anúncio do reino dos céus. Ele foi enviado a enfermos. Ele veio buscá-los, acolhê-los como médico. É a eles que ninguém estende a mão que Jesus veio estender. Versículo 13. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Porque eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Jesus não age de forma arbitrária, nem desobedece à lei. Ele aqui se refere ao profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6. Ele está dentro da vontade divina. Ele não viola a ordem estabelecida por Deus. E a Escritura vem provar isto. Deus disse ao profeta Oséias que ele não quer em primeiro lugar os sacrifícios, mas a compaixão, a misericórdia. Então Jesus diz: não vim para chamar. O verbo vir tem valor absoluto. Significa a sua missão. Ele veio ao mundo. É sua missão divina. E ele realiza esta missão acolhendo pecadores e publicanos. Fiel à palavra que nós vimos aqui do profeta Oséias. Deus fala pelo profeta Oséias. Visto que os justos se sentem salvos e se isolam dos pecadores, que eles consideravam inferiores, Jesus vem agora, então, para esses preteridos e nos alertar a vê-los com os olhos de misericórdia. Nós fomos remidos pela misericórdia, e é pela misericórdia que a vontade de Deus quer que a sua redenção se propague. Uma fé instituída mata a misericórdia. Uma fé vivida que age com os olhos de Deus no mundo é portadora de misericórdia. É isso que devemos entender. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.